Farmácia do centro da cidade é assaltada neste fim de semana. Coordenadora do Programa de Intervenção Pedagógica apresenta balanço do primeiro semestre no município. Todas as escolas empenharam muito, que o trabalho foi desenvolvido conforme o que nós oferecemos de sugestão. Beneficiários do programa do Bolsa Família atingiu mais de 95% do cumprimento da frequência escolar. Resultado das provas objetivas e dos recursos do processo seletivo da Prefeitura serão divulgados nesta segunda-feira. Primeira concorrência para instalação de trem metropolitano em Belo Horizonte é anunciado. E esse projeto é um projeto importante, um projeto profundo, que significa a possibilidade de utilizarmos a atual infraestrutura ferroviária da região metropolitana de Belo Horizonte. Papa Francisco chega à Itália após visita no Brasil e você vai ver ainda Olimpíadas do programa Fica Vivo, movimento à região metropolitana de Belo Horizonte. Estas e outras notícias agora no Jornal Noroeste. A farmácia localizada na rua João Vieira, no centro da cidade, foi assaltada neste último domingo por volta das 10h30 da noite. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro do estabelecimento quando o autor entrou e anunciou o assalto, simulando estar armado. Ainda de acordo com a Polícia Militar e relato da vítima, o autor levou um celular e aproximadamente R$100. Dias atrás, a mesma ação com características semelhantes à do autor foi realizada em Guarda-Mor. Os militares dos dois municípios fizeram rastreamento próximo ao local, mas não obtiveram êxito. E na manhã desta segunda-feira, a coordenadora do PIP de Vazante apresentou um balanço do primeiro semestre de implantação do programa. E o programa de intervenção pedagógica foi implantado neste ano na Escola Municipal aqui de Vazante. E o objetivo foi melhorar o nível de aprendizagem dos alunos de baixo desempenho. E agora nós vamos conversar com a coordenadora do programa, que vai nos contar um pouquinho como foi esse primeiro semestre. Maria de Fátima, atendeu às expectativas da Secretaria de Educação aqui de Vazante? Olha, nós sabemos que é necessário contar com todo o empenho do aluno, dos pais, dos professores, do especialista de educação e principalmente do diretor. E eu posso te dizer que todas as escolas empenharam muito, que o trabalho foi desenvolvido conforme o que nós oferecemos de sugestão. Só que a gente sabe que, infelizmente, há casos em que não está só nas nossas mãos para o trabalho. Certo. E o que foi observado pela Secretaria, o que mais chamou a atenção de vocês com o programa? Principalmente o desempenho do professor diretamente na sala de aula, porque foi mudada a postura, as salas foram adequadas e o próprio aluno está motivado o suficiente para melhorar o seu desempenho. Certo. E os alunos estão de férias. Para esse segundo semestre, o que vocês prepararam? Nós agora iremos apresentar às escolas o resultado da segunda avaliação diagnóstica. Esse professor, juntamente com o especialista de educação, irá preparar, e também conosco, a equipe, um plano de ação para contra-atacar as dificuldades que foram encontradas nessa segunda avaliação. Você acredita que para o ano que vem, porque este ano foi o ano de implantação, mas para o ano que vem os alunos e os profissionais da educação já estejam mais adaptados com o programa, ou não? Sim, até a mudança de planejamento dentro da escola já está completamente diferente. O professor hoje já trabalha com um planejamento de sequência didática. Essa sequência didática, ela oferece a oportunidade do professor estar descobrindo realmente onde está a dificuldade do aluno e sanando essa dificuldade com atividades diferenciadas, agrupando os alunos. Maria de Fátima, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Nos meses de abril e maio, mais de 14 milhões de crianças e jovens de 6 a 17 anos, beneficiários do programa Bolsa Família, cumpriram a frequência escolar mínima exigida pelo programa. Eles representam mais de 95% dos 14,8 milhões de alunos que tiveram a frequência acompanhada no período.
E nesta segunda-feira foram divulgados os resultados das provas objetivas e respostas dos recursos interpostos pelos candidatos referente ao processo seletivo da Prefeitura Municipal de Vazante. O candidato pode conferir o resultado no site do concurso ceapconcursos.com.br ou na portaria da Prefeitura de Vazante. De 30 de julho a 1º de agosto será o prazo para o candidato entrar em recurso quanto ao resultado das provas objetivas. E dia 5 de agosto é a data final do processo seletivo para fins de homologação. E por muitos anos, um metrô que ligasse diversas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte foi apenas um sonho. Agora, aquilo que era um projeto poderá se tornar realidade por meio de um trem metropolitano. Poucas pessoas sabem, mas existem diversas linhas em toda a extensão da região que hoje servem para o transporte de cargas. A intenção do governo de Minas é utilizar a infraestrutura existente nessas linhas para viabilizar também o transporte de passageiros. O governador Antônio Anastasia anunciou no Palácio Tiradentes, na cidade administrativa em Belo Horizonte, que entre o final deste ano e o início de 2014 será lançado um edital de concorrência para adequação de linhas para o transporte de passageiros. Para viabilizar o projeto do trem Transporte sobre Trilhos Metropolitano, o governador assinou um acordo de cooperação técnica entre o governo de Minas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Empresa de Planejamento e Logística do governo federal para eliminar as lacunas regulatórias existentes no tráfego ferroviário de passageiros. O projeto da primeira linha está em fase final de elaboração e deverá ter investimentos de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A linha sairá de Betim, passando por Contagem e Ibirité, e chegará até a região de Águas Claras, no Belvedere, em Belo Horizonte. Pela proposta inicial, a ser discutida ainda com os municípios, serão 21 estações e 60 quilômetros de linha, que poderão atender cerca de 150 mil pessoas por dia. Nós percebemos que hoje no Brasil, um dos temas mais reclamados, e com razão, pela população e pela sociedade, é a melhoria das questões relativas ao transporte coletivo, ao chamado transporte de massa, à mobilidade urbana. E esse projeto é um projeto importante, um projeto profundo, que significa a possibilidade de utilizarmos a atual infraestrutura ferroviária da região metropolitana de Belo Horizonte, hoje completamente voltada para o transporte de cargas, também para o transporte de passageiros. É uma parceria que se faz com o governo federal, através da NTT, da Empresa de Planejamento e Logístico e também do setor privado, com a MRS, que detém a concessão dessas linhas. O nosso objetivo, portanto, é realizar obras de melhoria dessa infraestrutura e permitir o compartilhamento do uso dessas linhas entre o transporte de passageiros e o transporte atual de cargas. Foi feito um primeiro projeto, um primeiro estudo, uma avaliação que recebeu interesse do mercado, especialmente numa linha que liga entre Betim e o Belvedere, e acreditamos que aí nós teremos um passo importante que vai naturalmente permitir, como vimos aqui, e no momento que se efetivar esse projeto, o transporte de quase 150 mil pessoas. A presidente Dilma revelou no Café com a Presidenta desta segunda-feira que 49.300 escolas públicas em todo o país aderiram ao programa de ensino integral. Segundo Dilma, esse número reflete um enorme esforço do governo em ampliar o número de estudantes dos ensinos fundamental e médio que recebem aula em 2 turnos. Somente em 2013 foi investido mais de R$1 bilhão na iniciativa. E agora é hora de falar de previsão do tempo. A terça-feira segue com tempo aberto no sudeste do Brasil. O vento que sopra do mar ainda ajuda a formar muitas nuvens no norte do Espírito Santo, mas não chove. As temperaturas ficam amenas no leste da região e altas no interior. Pode gear no sul de Minas Gerais. Confira como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. O programa Fica Vivo movimenta a região metropolitana de Belo Horizonte. Em Patos de Minas, mínima de 10 e máxima de 29 graus. Coromandel, mínima de 14 e máxima de 28. Em Vazante, mínima de 16 e máxima de 32 graus.
E o Papa Francisco chegou à Itália nesta segunda-feira após a participação na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O avião que transportava o pontífice aterrissou no aeroporto em Roma às 6h25 da manhã, horário de Brasília, após percorrer os 9.201 quilômetros que separam o Rio de Janeiro da capital italiana. Do aeroporto, o pontífice foi de helicóptero até o Vaticano, pondo fim à sua primeira viagem internacional como Papa. Segundo os organizadores da Jornada Mundial da Juventude, 3,5 milhões de pessoas estiveram neste domingo em Copacabana, que foi o último dia do evento. E as Olimpíadas do programa Fica Vivo estão rolando nos campos de Várzea e quadras de Belo Horizonte e região metropolitana. Os jogos, que acontecem em várias modalidades, reúnem equipes das vilas e comunidades onde o programa é realizado. O Fica Vivo é um dos programas mais importantes do governo do estado para reduzir a criminalidade nas periferias das cidades. E as Olimpíadas são apenas uma ferramenta de intervenção social para retirar os jovens da criminalidade. Hora de calçar as chuteiras, de reunir a equipe, de pensar na vitória. Estando que a cabeça é outra, o pensamento é só no futebol, só em ganhar, nada de perder, não brigar com a rapaziada, é só ganhar mesmo. Enquanto um jogo acontece, outro time se prepara à beira do campo. E olha só a animação da turma. Quem fica parado vai tomar um tá ligado. Nosso grupo é muito mais que uma família, crescemos juntos no mesmo canto. Aí é família mesmo. Quando a bola rola por aqui, é sinal de que uma grande vitória já foi conquistada. O afastamento dos jovens da criminalidade. A participação deles significa aceitação, integração em um dos programas mais importantes que o governo do estado desenvolve para diminuir a violência nas periferias das cidades. O Fica Vivo é realizado nas vilas, bairros e comunidades, com intervenções sociais. A gente tem aí como ferramenta de trabalho a oferta de oficinas, e como foca em ofertar para esses jovens outras possibilidades de vida para além da criminalidade. E nas Olimpíadas do Fica Vivo, a competição rola para valer, em várias modalidades esportivas. A ideia é trabalhar com esses jovens, através desse projeto, é a redução de homicídios e a prevenção da criminalidade. O encontro, o acesso a outros espaços da cidade, o encontro entre diferentes comunidades e a reflexão através desses objetivos. Nas quadras, meninos e meninas dão show. O time da Kelly ganhou um dos jogos por 10-1. É alegria demais para a treinadora, que participa do Fica Vivo desde criança. Elas estão felizes, elas estão motivadas, então, sem dúvida, o Fica Vivo, esse projeto é um sucesso. E uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo para o Instituto COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que a Jornada Mundial da Juventude gerou uma grande expectativa de retorno ao Brasil. A apuração parcial revela que mais de 72% dos turistas estrangeiros da Jornada Mundial da Juventude visitam o país pela primeira vez e 9 entre 10 pretendem voltar ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro. A estimativa é que o país tenha arrecadado aproximadamente 2 bilhões de reais durante o evento. E por hoje é só, até a nossa próxima edição, amanhã às 18h15. Lembrando que outras notícias você confere em nosso site tvnoroeste.net ou pelo facebook.com/noroeste vazante. Tenham todos uma excelente noite.